Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 222. 222. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 90, cântico 90, irmãos.
Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar um hino aqui, que ele é de Santa Ceia. A gente usa até ele na hora do partir do pão, de servir do cálice, mas a letra dele é tão linda, tenho certeza que a Irmandade vai gostar. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 394. 394. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos orar a Deus agora, apresentaremos a Deus os pedidos de oração de toda a Irmandade, você que tem feito aí através da live, também através dos nossos canais digitais, através do WhatsApp da igreja, que aparece na tela aí para todos os irmãos. Vamos apresentar todo o povo de Deus nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro, nas nossas necessidades, nas lutas do nosso dia a dia, e que o Senhor nos ajude também a ter fé nos nossos corações, para crermos sempre na sua palavra e deixarmos o nosso coração também sempre entregue nas mãos de Deus, para que o Senhor cuide dos nossos sentimentos, cuide de nós, para que tenhamos cada vez mais fé, mais firmeza na graça de Deus, para que assim alcancemos as vitórias que almejam os nossos corações. Vamos pedir que o Senhor fale conosco, através da sua santa e bendita palavra. Esforce-se para estar sempre em comunhão junto de nós, orando ao Senhor, clamando a Deus, e o Senhor é aquele que vai te responder desde o céu também. Em nome de Jesus, unidos, busquemos a Deus em oração. Amém. Santo Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, nosso Pai que habitas nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ajoelhamo-nos ante a tua santa presença,
para agradecer ao Senhor pela salvação da vida eterna que Tu nos tem concedido, colocado em nós a esperança, Senhor, de morar no céu e colocado no nosso coração esse desejo ardente de servir a Deus em novidade de vida. Ainda que sejamos falhos, pequenos e errantes, os nossos corações têm estado entregues nas Tuas mãos, não nos tem faltado absolutamente nada, pois o Senhor nos provê de tudo o que nos é necessário em todo o tempo. Tu és o nosso socorro bem presente na hora das nossas angústias. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar na Tua casa, alguns, Senhor, de forma remota, online, mas nós que estamos aqui celebrando esse santo culto que está sendo transmitido para toda a nossa irmandade, Te damos gratidão, ó Deus, por ter preparado essa boa oportunidade para nós. Permita, Deus, que os nossos corações estejam entregues na palma das Tuas mãos e que nós possamos buscar uma íntima comunhão com o Senhor, tendo sempre essa consciência em nós de que precisamos de Deus em todo o tempo e de que sem o Senhor nós nada somos, nem nada temos. Senhor, queira abençoar a irmandade que fez os seus pedidos de oração através da live, também através dos canais de contato, Senhor, da igreja. Muitas são as necessidades do Teu povo, mas em todas elas o Senhor tomará providência, nós cremos, e nos ajudará, Senhor, a vencer os males que têm se levantado contra as nossas vidas. E nós teremos também nos nossos lábios um cântico de vitória ao nosso Deus. Queira tomar nas Tuas mãos a nossa nação, o nosso povo, que ainda vem sofrendo bastante com essa pandemia. Ainda assim, Senhor, temos motivos já para Te agradecer, que de pouquinho nós estamos vendo o Senhor trabalhar em nosso favor, Senhor, nos ajudar a passar esses dias de trevas, Senhor, esses dias dessa pandemia. Já no dia de ontem para hoje já foram menos de 1.000 pessoas que faleceram, é muita gente ainda, mas, Senhor, perto do que estava, já diminuiu e nós Te louvamos por isso, Senhor, porque em meio a esta calamidade, qualquer ganho, qualquer avanço para o bem, para a vida, é motivo de muita gratidão a Deus. Queira continuar nos protegendo, nos ajudando, Senhor, todos aqueles que estão lutando contra esse grande mal, esse inimigo invisível, que possam ser protegidos, possam ser guardados debaixo das Tuas asas, no nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus eterno, queira abençoar este santo culto, dando-nos a guia do Teu Espírito Santo, falando conosco através da Tua santa palavra, nos ajudando a entender a Tua vontade em nós, a nos colocarmos no centro da Tua vontade e, por conseguinte, também nos nossos lugares ao qual devemos ocupar, que nos foram destinados por Deus, para que não saiamos dos Teus propósitos, Senhor, mas tenhamos sempre em mente que Tu és a direção da nossa vida e que aquele que se guia por Deus nunca se perderá no caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Toma nas Tuas mãos as famílias enlutadas, aqueles que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo a dor da separação. Visita, Senhor, esses corações, essas vidas. Tu podes, com o Teu bálsamo consolador, ajudar e fazer com que esse mal, Senhor, diminua ao menos, segundo a multidão da Tua misericórdia em cada vida. Nós cremos que poderoso é o Senhor para ajudar essas pessoas a passarem por esses dias de tanta tristeza, de tanto choro. Visita, Senhor, essas vidas, visita essas famílias, por amor do Teu santo nome. Guarda-nos a todos fiéis a Ti, para que estejamos também anelantes, esperando a volta de Jesus, para buscar a Sua igreja, Senhor. Te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que bendito vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 333. Sempre
glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, cultos online, todos os dias às 14 e às 20 horas. Tivemos culto agora há pouco, às 2 da tarde, que foi a Santa Ceia, e agora às 8 da noite, culto online. Cultos presenciais aqui na congregação do Alphaville. Terças-feiras às 14, quarta-feira, que é amanhã, os cultos já voltam para o horário normal das 20 horas, às 8 da noite, presencial e online, tá bom? Amanhã, às 8 da noite, culto normal aqui na congregação do Alphaville. Sábado, às 10 da manhã, culto das mulheres. E domingo, às 10 da manhã e às 18h30, culto para toda a nossa Irmandade. Aos sábados, às 18 horas, agora tem que confirmar com o Ricardo, mas deve permanecer esse horário, acredito. Culto em São Lourenço da Serra, no bairro dos Carolinos, também a Irmandade convidada. Aqui na Grande São Paulo, na região leste, na congregação do Carrão, quarta-feira às 20 horas e sábado às 19h30, também tem culto lá. Se a Irmandade quiser adquirir endereço, pegar informações de como chegar, é só chamar a gente através desse número de WhatsApp, desse QR Code que aparece aí na tela para vocês, e que nós passaremos todas as informações que forem necessárias para a Irmandade também poder cultuar conosco. Continuamos pedindo e já agradecendo também todos os donativos da Mesa do Amor, dos alimentos não perecíveis que vocês enviaram. Esse final de semana a Irmandade mandou muita coisa. Graças a Deus conseguimos atender todas as necessidades que estavam aí pendentes, e outras novas vêm surgindo e a gente vai atendendo de acordo à demanda, conforme vai aparecendo. Então sempre que vier o culto, traz um quilinho de alguma coisa que Deus te prepara, de um alimento não perecível, produto de limpeza, de higiene pessoal. O que Deus preparar será muito bem-vindo. Os irmãos também têm feito menção que está já no momento de nós começarmos a arrecadar cobertores, roupas de frio também, porque o frio está chegando aí, tem muita gente que precisa. Então, se tem em bom estado, que possa ser usado ainda, traga, compartilhe o que você tem com o teu próximo. Você pode ter certeza, nunca vai te faltar. Deus vai sempre te dar em dobro, vai te abençoar, e você vai ter no seu coração aquela sensação de ter ajudado, dizendo: Deus, eu fiz alguma coisa pelo meu próximo, e eu tenho certeza que o Senhor está feliz com isso, por amor mesmo, por compaixão, por empatia daquele que pode estar numa situação menos favorável do que a nossa. E às vezes a gente diz: está tão difícil a minha vida, mas quando você olha para o lado, você vê que tem alguém pior, vê que tem alguém passando uma situação ainda mais difícil do que a sua. Então usemos de compaixão, de misericórdia para com essas pessoas, e façamos a nossa parte como bons cristãos que somos. Aquele que não compartilha, aquele que não partilha, que não ajuda, que não divide com o próximo, ele tem em si um espírito de egoísmo que não é agradável, não é bem visto por Deus. Mas a caridade de Deus, ela reparte. E esse repartimento, essa divisão da caridade, ele é tão excelente que quanto mais você dá, mais você tem. É uma bênção de Deus. Porque quando a gente abre uma mão para doar, ela permanece aberta também para receber. Então, que o Espírito de Deus possa nos trazer essa compreensão das coisas de Deus, que os cristãos, que os evangélicos, todo aquele que crê em Jesus, possa, irmãos, dar esse bom testemunho de abnegação, de desprendimento, de compaixão, como dissemos, de caridade. E o Senhor é aquele que nos vai recompensar. A cada um de nós, o Senhor trará aos nossos corações as suas bênçãos. Não tenho a menor dúvida disso, queridos irmãos. Mais alguma coisa para anunciar, Bruno? Acho que está tudo certo, né? Vamos cantar o hino 388. 388.
Glória ao nome santo do Senhor. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos colocar na tela para vocês os nossos dados bancários, para você que quer contribuir para a obra de Deus, quer ajudar esse culto permanecer no ar, e as obras não só sociais, mas as obras também físicas, no sentido de construção, que nós temos aqui da CCA espalhadas pelo Brasil. Nossa conta é no Banco Bradesco, a agência é a 1382, a conta corrente é 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville@ccacristã.org.br. Nós temos algumas necessidades, irmãos, não só das construções, das reformas, como a reforma do bairro do Limão, o atendimento dos necessitados e tantas outras, das quais nós pedimos colaboração da Irmandade que nos ajude, para que o Senhor continue nos abençoando, também fazendo prosperar a sua obra. Deus tem abençoado grandemente, graças a Deus, e cremos por fé que continuará abençoando. Então faz um esforço, o que Deus se preparar de coleta, de oferta nesse momento vai ser muito bem-vindo. Nós temos precisado bastante, a obra de Deus precisa dos valentes do Senhor que a mantenham em pé, como a Irmandade tem feito assim de uma forma maravilhosa. Graças a Deus, só temos o que agradecer a Deus pelo que Deus tem tocado nos vossos corações. Nós vamos agora fazer uma oração para agradecer as ofertas que os irmãos estão fazendo online e depois nós vamos para a palavra. Pode ser, Bruno? Senhor eterno Deus, nosso Pai Santíssimo Criador, nós estamos aqui nesse momento agora para te agradecer pelas ofertas que tu tens preparado, fruto do coração do teu povo, que tem colocado amor, tem empreendido amor na tua obra, porque confia, Senhor, na tua palavra, confia que vidas estão sendo alcançadas pela graça de Jesus. Derrama sobre a vida do teu povo bênção sem medida, tanto dos que ofertaram quanto dos que não puderam ofertar. Tudo entende o Senhor e tudo conhece, não é uma barganha, não é um negócio, nenhuma troca, mas é o coração do teu povo na tua obra e o teu coração na nossa vida, independente de qualquer outra coisa. Quero retribuir com muitas bênçãos e fazer prosperar o caminho dos teus filhos. Eu tenho certeza que não faltarão nos lábios da nossa Irmandade palavras de gratidão ao nosso Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, aquele que bendito reina eternamente. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no livro do profeta Isaías. No capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas.
Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Somente até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Queridos e amados irmãos, Deus trazia essa grande profecia nos lábios do profeta Isaías, animando o povo de Israel, prometendo pela boca de Deus a eles dias de glória, dias de vitória, dias de exaltação, dias, amados irmãos, em que veriam o seu povo, a sua gente liberta, não só da escravidão, como da pobreza, das doenças, das guerras, porque esse povo antigo enfrentava, irmãos, os mais diversos males, o pouco acesso à saúde, o pouco acesso à informação, a forma violenta de agir, truculenta, por assim dizer. Então eram vários desafios cotidianos que intentavam não só contra a vida física, mas contra a alma daquelas pessoas, fazendo com que muitos negassem a sua fé, como Nabucodonosor tentou obrigar a Sadraque, Mesaque e Abednego, ou os príncipes, os prefeitos, aqueles invejosos sobre a vida de Daniel, tentaram também fazer com ele. Que nós devemos nos lembrar sempre, amados irmãos, é que constantemente o nosso adversário luta para tirar a nossa paz, para tirar-nos do caminho do céu, para nos desviar das veredas de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também com isso, nos tirar do caminho da nossa bênção, do caminho da nossa vitória, do caminho da nossa libertação. E bem-aventurado você essa noite que está acompanhando o Santo Culto, seja da sua casa, onde Deus te prepara de estar, que está dando ouvidos à palavra de Deus, e está dizendo em si: Senhor, eu creio que coisas grandes tu has de fazer na minha vida, e o Senhor já te anuncia por essa palavra: boa é esta tua fé, porque eu trarei nas tuas mãos coisas maravilhosas, te diz o Senhor. Farei chegar até a ti coisas inefáveis, que não subiram na tua mente, tampouco desceram no teu coração. O Senhor te diz: eu farei por ti, pois é chegado o tempo da tua casa cantar. Bendito seja o nome do Senhor. Então os irmãos imaginam como o povo recebeu essa profecia. Já nesse momento, todos criam de todo o coração nas palavras que Deus punha na boca do profeta Isaías. Eles criam que era a boca de Deus na boca do seu servo, de maneira que quando vinha uma admoestação, uma repreensão, alguma coisa severa, de correção, também temiam e tremiam diante de Deus, porque sabiam que era a boca de Deus. Hoje o Espírito de Deus vem falar com todos nós para que não haja dúvida. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te conhece, irmão, pelo teu nome. O Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. O que as pessoas não entendem, o que as pessoas não compreendem, e que elas não sabem da tua história, só apontam os teus fracassos, só falam dos teus insucessos, das tuas falhas, dos teus erros. Mas ninguém recolhe as tuas lágrimas, ninguém enxuga as tuas lágrimas, ninguém te dá o ombro para chorar. Ninguém está preocupado com os teus problemas. Mas o Senhor que contigo fala, que fala com todos nós essa noite, Ele te diz: eu te valorizo pela tua essência. Glória ao nome santo do Senhor. Eu te valorizo por aquilo que está dentro do teu coração, que testifica de quem é o teu Deus, que testifica daquilo que você crê, daquilo que faz parte da tua essência e de quem você é. O Senhor te diz: não temas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. E quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Glória ao nome santo do Senhor. Tu podes estar, irmão, afundado. Tu podes estar atravessando um grande mar, um grande rio, uma grande correnteza. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está enviando a palavra para te dizer, você não vai perecer. O teu barco não vai afundar, bendito seja Deus. Uns estão enfrentando o fogo da separação, outros o fogo da enfermidade, outros o fogo da guerra em casa, o fogo do filho nas drogas, do filho preso, o fogo da falta de recurso, o fogo da falta de fé ou de paz. Mas o Senhor te diz, chama alguma arderá em ti. Bendito seja Deus. Todos os que estão te vendo dentro do fogo, como viram os 3 hebreus, te verão fora dele também, irmão. Glorifica o Senhor essa noite, porque quem te viu chorar, vai te ver sorrir, dando glória a Deus. Há, irmãos, um certo sentimento que beira ser macabro, que o ser humano herdou dos animais. Às vezes tem um cachorro brigando, 2 cachorros brigando, e tem um que apanha, sempre. E aquele que está apanhando, os outros que passam, torna a morder ele também e bater sem nem saber por quê. Mas o que está apanhando, tudo que apanhar é pouco. Não é assim, irmão? E nós temos esse sentimento tão primário, tão antigo, tão rude ou rudimentar, que quando nós vemos alguém passando alguma coisa, está pagando alguma coisa que fez. Tenho certeza absoluta que, ou já dissemos, eu já disse, com essa língua comprida que eu tenho, e também já ouvi alguém dizer com essa orelha grande que eu tenho também. Mas Deus não. O olho de Deus, o olhar de Deus para nós, é sempre um olhar de misericórdia. É sempre um olhar procurando, deixa eu olhar para esse meu servo, ele tem esse defeitinho aqui, ela tem essa falhazinha aqui, tem esse pecado aqui, mas deixa eu ir virando ele, para eu procurar nele alguma coisa que esteja bom. Eu pegar esse controle aqui do ar e virar para esse lado, não serve de nada, tudo que apertar não funciona. E eu posso dizer, esse controle não presta para nada, e jogo fora. Aí o Bruno diz, claro que presta, você está olhando do lado errado. Se você usar ele do lado certo, você vai aumentar a velocidade do ar, você vai diminuir a temperatura, você vai desligar. Esse é o olhar de Deus para nós. É um olhar procurando a nossa melhor parte, procurando o nosso melhor. É um olhar bem, irmãos, criterioso, que fala, é verdade, ele é pequeno, ele é branco, encarde fácil, puxa vida. Mas olha, tem esse sensor aqui, ó, que é tão bom, com ele eu consigo me comunicar com a máquina lá em cima. Os irmãos que até ouvem o pique-pique, não ouve? Aí, ó. Ouve, né? Tá funcionando. É só olhar ele do jeito certo. É só usar da maneira certa. E o Senhor te diz, bendito seja Deus, tu és uma ferramenta na minha mão. Se você pegar uma enxada para apertar um parafuso, não vai funcionar. Se você pegar uma chave de fenda para capinar um terreno, também não vai funcionar. Sim, são ferramentas iguais, mas têm utilidades diferentes. Irmão, não se deixe influenciar pelo pessimismo. Bendito seja o nome do Senhor. Não se deixe influenciar pela tristeza. Você tem utilidade para Deus. Você tem utilidade no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu pegar, por exemplo, os encarregados de orquestra e dizer para eles, agora, irmão, vocês vão atender os cultos da live. Vocês vão atender os cultos presenciais para a Irmandade. Vocês não vão mais mexer com a orquestra. Por alegria, por amor a Deus, eles farão. Por amor à obra de Deus. Mas satisfeitos eles não estarão. E também não estarão fazendo o seu melhor. Até que Deus possa os mudar, se esse for um plano de Deus. E se pôr a mim, irmão, na orquestra, vai atrapalhar os músicos, porque não está no nosso coração isso. Então todos têm, irmãos, um lugar certinho de trabalhar. Tudo na tua vida tem um momento certo. E Deus está enviando a palavra essa noite para te dizer, bendito seja o nome do Senhor. Tem projeto de Deus por essa palavra. Está chegando a hora de aparecer o teu valor.
Não é você que vai se autoafirmar, não é você que vai se estabelecer, é o Senhor, bendito seja Deus. É o Senhor que vai mostrar aonde você se encaixa, para que utilidade você se encaixa. Tem gente, irmão, que está na vida e fala, eu me sinto perdido, eu não consigo me encaixar em lugar nenhum. Isso acontece muito com os casais. A pessoa casa com um, casa com outro, mas ele ainda está sem ajuste, ela ainda está sem encaixe, sem, irmãos, aquela amaciada, sem aquela compreensão da vida e das coisas de Deus. E quando ela começa a compreender, por difícil que seja o seu relacionamento, ele está ali sempre esperando no Senhor, dizendo, Deus, mais hora ou menos hora, a coisa vai, no balanço do caminhão é que a carga ajeita, a engrenagem vai encaixar. E eu vou ter uma vida quieta e sossegada. E vai insistindo, e vai orando, e vai trabalhando, e vai vigiando. E o Senhor vai dando a tratativa, Deus vai cuidando, Deus vai tirando as arestas, Deus vai regando, Deus vai passando o óleo que é preciso, irmão. Deus vai movendo as coisas que são possíveis, que são necessárias de serem mudadas. E o Senhor te diz, tu vem sendo preparado para esta obra. Você vem sendo preparada para esta obra que Deus te anuncia por esta palavra. Eu venho preparando, te diz o Senhor, os teus pensamentos. Venho permitindo algumas coisas na tua vida, algumas quedas, algumas perdas, alguns desastres, até, irmãos, alguns acidentes de percurso. Um motorista que já sofreu algum tipo de acidente, a não ser que ele seja muito displicente, muito imprudente, mas de via de regra, ele torna-se mais cuidadoso. Que ele já passou por aquele aperto. Olha, eu conheci um homem que era patrão do meu pai, eu não me lembro o nome dele, mas a gente chamava ele de Biju. Ele é um homem extremamente ativo e estava cada hora num canto. Irmão, caía 2 pingos de água do céu, ele não tirava o carro da garagem nem por um decreto de lei. Biju, mas vamos, não sei não. Não, choveu, eu não saio nem com a polícia. Porque uma vez eu estava andando, ficou traumatizado. E rodei o carro, caí na pirambeira, estava uma chuva, fiquei com medo, já faz 10 anos, não sai mais. Talvez no caso dele fosse um trauma muito grande. Mas ainda assim, se ele saísse, com certeza, ele seria mais prudente. E com certeza esse dia que ele rodou, ele não estava a 20 por hora. Porque se você rodar 20 por hora, é diferente de você rodar a 200. Então, irmão, é o famoso há males que vem para o bem. Não tem outra expressão para elucidar isso bem aos irmãos, para exemplificar aos irmãos. O Senhor te diz, tudo que tu tens passado, esse cálice que você tem passado, não é Deus te provando, não é Deus te castigando, não é Deus está me cobrando aqui. Não, irmão, não, nosso Deus não é assim. Que Deus rancoroso, que Deus pequeno, que Deus pobre de espírito, que fica ali enxuriçando, fica ali cobrando, cavocando aquela ferida para não deixar sarar o teu pecado, te lançando em rosto toda hora. Tá vendo isso aqui? Ó, foi por causa daquele dia lá que você pecou. Aí passa 10 anos, acontece, aí vem Deus de novo, aquele dia foi porque você pecou. E mais 10 anos, até que você morre, Deus ou perdoa ou não perdoa, ou é Deus ou não é Deus, irmão. Isso não é fé. Isso ninguém pode adorar um Deus assim. E ele pode muito bem condenar quem quiser, ele é o Senhor, mas o propósito da existência de Deus, o propósito da vinda de Jesus na terra e do anúncio da palavra, não é outro, irmão, a não ser o da salvação. Então Deus não está te provando, Deus não está judiando de você, te cobrando, Deus está te preparando. Olha a maneira que você está vendo as coisas. Olha para o lado certo. Usa a ferramenta certa no momento certo para a atividade certa. Bendito seja o nome santo do Senhor. E vem ajuda. Permita-se ajudar. Permita Deus te ajudar. Não só Deus, mas as pessoas que estão à sua volta. Numa viagem que fizemos até com o irmão Jefferson, nós viajamos para Laranjal, aqui no interior de Minas, longe daqui, dá umas 13 horas de viagem. Eu fui atender a reunião do ministério e batismo lá. E fomos juntos e nós estávamos numa caminhonete blindada. E os pneus, ela também são blindados. Então, quando furam, que é raro, mas quando fura um pneu daquele, irmão, tem misericórdia. Você levantar a caminhonete num macaco comum, você não dá conta, porque ele não aguenta o peso dela. É muito pesado.
Mas por sorte tinha um jacarezinho, estavam lá subindo, o caminhonete subir. Mas quem conseguia destarrachar os parafusos? Acho que tem 5 ou 6 parafusos, um da Hilux, uns pneuzão. Coitado, com aquela chavinha aérea, nós virávamos os olhos e o Jefferson gordo, igual esse microfone. Não havia meio. Dali um pouco, parou um caminhãozão, irmão, um bitrem na nossa frente, no acostamento. E aí, molecada? Falou para nós, estão sofrendo aí? Parecia ser um gauchão. Falei, ih, rapaz, pensa no sofrimento que nós estamos aqui. Deus me defenda. Ele falou, peraí que eu vou acabar com o sofrimento de vocês já. Ele foi no caminhão e pegou uma barra de ferro. Eu falei, pronto, Jefferson, agora ele vai quebrar nós no pau aqui, nós estamos arrumados. Era um tubo, irmão. Um tubão. Ele pôs na chave, mas fez assim com uma mão só, chegou da raiva, sabe? Com aquela alavancona, mas destarrachou os parafusos, parecia que tinha manteiga. A ferramenta certa. O coração aberto para receber ajuda. Senão eu estava lá até hoje trocando pneu. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer pôr no teu coração. Você está deixando? Você está aprendendo com isso? Você está aprendendo com esses momentos de dificuldade? Com esses momentos de aperto? As coisas boas e maravilhosas que Deus quer te fazer? Sim, Senhor. Estou aprendendo, Deus. Está doendo que só, mas estou aprendendo. Estou sofrendo, Senhor. Deus te diz, eu sei que tu estás sofrendo, mas o teu sofrimento produzirá em você um fruto de glória, como dizia o apóstolo São Paulo. Glória ao nome santo do Senhor. Esses dias de sofrimento, esses dias de solidão, esses dias de reclusão, esses dias de censura, que foi tolhido não só a tua liberdade, foram tolhido as suas condições financeiras, e muitos de nós foi tolhida também a saúde, foi tirada por um pouco de tempo. Isso te servirá de experiência. Cada centavinho daqui para frente vai ter valor, cada momento junto da família vai ter valor, cada suspiro que você der vai ter um valor diferente. Então não é Deus que muda, Deus é imutável, mas o trabalhar de Deus na nossa vida nos vai conduzindo, nos vai convergindo, convertendo, mudando, transformando a nossa concepção material e egoísta e pequena e bairrista, que só olha em volta de nós ou no nosso umbigo, por uma visão ampliada. O que o Senhor diz que nós teríamos forças como da águia, glória ao Senhor, que não nos cansaríamos, que teríamos um olhar ampliado. Prepara-te, irmão, tu és precioso aos olhos de Deus. O Senhor está contigo e vai trazer a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Deus o sabe, irmão, com quem fala. Glória ao nome santo do Senhor. Uma das nossas irmãs que foi embora para Orlando, a irmã Nalda, que é uma mãe para mim, tanto que ela chama a Helena a Helena é a vovó Nalda da Helena. Um beijo para ela, está nos assistindo lá de Orlando. O Douglas, o filho dela, estava lá nos confins do país. Ele é piloto de helicóptero, ela morava aqui na Residência 1, trabalhava para a família do Silvio Santos. Até estivemos lá orando junto com eles. Depois nós fomos no Teleton junto, no SBT. Irmãos, e Deus mandou uma palavra e disse, tu vais ver, eu vou trazer alguém de longe para cumprir o desejo do teu coração. E ela falou, Senhor, quem dera que eu pudesse ver meu filho aqui entrar por essas portas dessa congregação antes de ir embora para os Estados Unidos. O Senhor falou, vou cumprir o desejo do teu coração. Queridos irmãos, ela ia viajar numa quinta ou numa sexta, não me lembro. E quarta-feira ela estava aqui congregada. Ele não falou nada, irmão. Quando ela deu fé no comecinho do culto, o filho dela entrou por as próprias pernas ali pela porta, ela não sabia, veio despedir da mãe, aproveitar congregar, e Deus cumpriu a sua palavra. Toda a irmandade foi testemunha disso que estou contando aos irmãos. Glória, glória a Jesus. Irmão, irmã, deixa Deus amassar o barro, irmão. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus esquadrinhar os teus pensamentos. Deixa Deus trabalhar naquilo que é necessário. Deixa Deus encaminhar as coisas que são necessárias a serem encaminhadas. Deixa Deus dirigir a tua vida do começo ao fim. Por isso que o salmista dizia, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permita a Deus que você seja como esse monte de Sião. E o Senhor te diz, por essa palavra,
Eu estou nos finalmente. Eu estou no acabamento da minha obra na tua vida. Deus está demorando, irmão. E o Senhor te diz hoje, não, estou caprichando. Estou fazendo bem feitinho para fazer uma vez só. Estou caprichando nos detalhes, nos encontros, nos ajustes. Eu conheci um cooperador da CCB, já dorme no Senhor. Foi ele um dos que anunciou a graça aos meus pais. Saudoso irmão França. O nome dele é José Libório. Era José Libório. Nós chamávamos de França. Cooperador do bairro do Corcovado, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Irmão França fazia umas mesas, Brunão, para 16 pessoas que não iam um prego nem um parafuso. Só no encaixe e na cunha. Mas, coitado, que alguém derrubava uma mesa daquela. Cadeira também. E o Senhor te diz assim, estou fazendo contigo, estou encaixando. Tudo muito bem ajustado, tudo muito bem alinhado. Quem olhar assim vai ver e falar, rapaz, que coisa bonita que Deus fez na vida do Bruno, que coisa bonita que Deus fez na vida do irmão Rodrigo. Olha aí que coisa bonita que Deus fez na vida dessa irmã, aí da irmã Simone, aí do Vale do Ribeira. Olha que coisa boa que Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, olha que trabalhar maravilhoso de Deus. Então o Senhor te diz, não estou demorando, estou caprichando, aguenta firme, mas a promessa já chegou na tua vida, é vitória. Bendito seja o nome do Senhor, não derrota, é alegria, não tristeza, é vida, não é morte, irmão. Mas há um trabalhar, irmãos, o crescimento do bebezinho no ventre da mãe, a maturação de um fruto na árvore, ou de uma verdura no chão. Existem as estações dos tempos no clima, enfim, durante o ano. Depois da chuva vem o sol, depois do dia vem a noite, da noite vem o dia. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento. Mas o Senhor te diz, não te aflija, está tudo certo. Está tudo caminhando segundo o propósito de Deus na tua vida. Esteja em paz. O norte e o sul trarão na tua mão uma grande bênção, que os teus braços não segurarão sozinho, mas o teu coração se encherá da glória de Deus, diz o Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo é o poder de Deus. Aleluia, Senhor. Eterno Deus, Pai Santíssimo Criador, ajoelhados aos teus pés, agora agradecemos a Deus pelo culto que nos tem dado e preparado, da nossa irmandade junto de nós também adorar o Senhor na beleza da tua santidade divinal. Te damos graça pelos hinos, pelos anúncios, pelas ofertas que tu tens preparado, Senhor, e muito mais pela tua palavra, que veio inspirada pelo teu Espírito, para falar com as nossas almas. Permita, Deus, que todos nós possamos ser tocados por ela com um coração sincero diante do Senhor. Despeça-nos na paz de Deus, dá-nos uma noite de paz, guardados debaixo dos teus paternais cuidados, pois a nossa vida está continuamente entregue na palma das tuas mãos. Por Jesus, o teu Filho, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir, irmãos, com o cântico 165.
Jesus, teu defensor, guardião, a vitória te dará. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Na mansão celeste não te livrarás das angústias desse mundo enganador, mas ali alegremente viverás com Jesus o vencedor. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Glória a Jesus, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Uma excelente noite. Que Deus coloque no nosso coração a certeza que nos mandou por essa palavra. Deus não demora, Deus capricha. A paz de Deus e a graça de Jesus em todos os corações. Amém, Senhor.